E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Preparados para uma imersão. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da justiça do trabalho aqui no Brasil, hein? É isso aí. A gente vai desvendar tudo, da Constituição Federal até aquelas famosas súmulas. Sem perder o fio da meada. Isso aí. A gente começa essa jornada lá na base de tudo, né? A Constituição Federal. A base. Lá no artigo 114, ela já define, né, o terreno da justiça do trabalho, dizendo que ela é a responsável por julgar as ações que envolvem, claro, as relações de trabalho, né? Isso. Questões como direito de greve, representação sindical, até indenizações por dano moral. Tudo isso passa pelo crivo da justiça do trabalho. Exatamente. É como se a Constituição dissesse, olha, aqui estão as regras do jogo entre empregados e empregadores. E quem vai garantir que tudo ocorra dentro dos conformes? A justiça do trabalho. É isso aí. Mas ela vai além, sabia? Ela dá à justiça do trabalho a responsabilidade de executar, em certos casos, as contribuições previdenciárias. Sim. É como se fosse um braço direito da Previdência Social. É interessante. Interessante, né? Mas aí entra em cena a súmula 368 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, para dar uma fredinha. Ela limita essa competência da Justiça do Trabalho, Segura um pouquinho. dizendo que só pode executar as contribuições previdenciárias se a condenação for em dinheiro. Ou seja, nada de executar bens para pagar a previdência. É só dinheiro vivo. Só dinheiro vivo. Faz sentido. Afinal, a Justiça do Trabalho precisa ter limites Claro. claros para atuar. Precisa. E para nos guiar pelas trilhas, digamos, mais tortuosas da Justiça do Trabalho. A gente tem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. A famosa CLT. Ela entra em cena para detalhar o funcionamento dessa justiça, definindo, por exemplo, a competência das juntas de conciliação e julgamento. E das varas do trabalho. Isso. É tipo o mapa da mina, né? É um guia, né? A CLT explica tudinho. As juntas, por exemplo, cuidam de casos como o reconhecimento de estabilidade, férias, rescisão de contrato, entre outros. Já as varas do trabalho lidam com ações mais complexas, com apuração de falta grave, que exige um processo mais, digamos, robusto. mais complicado, né? Exatamente. É como se a CLT organizasse as diferentes salas da Justiça do Trabalho, cada uma com a sua função específica. Perfeito. Mas, para não ficar tudo tão engessado, entra em cena as súmulas. As famosas súmulas. Elas funcionam como atalhos para a interpretação da lei, né? Isso. Pelos tribunais. Unificando as decisões e dando mais segurança jurídica para todo mundo. Exatamente, é para uniformizar, né? E a gente mergulhou de cabeça em algumas delas, hein? A súmula vinculante 22 do STF, por exemplo, coloca um ponto final na questão da competência para julgar ações de indenização por danos decorrentes de acidentes de trabalho. É a Justiça do Trabalho quem decide. Bateu o martelo? Já a súmula 74 do TST trata de um assunto delicado. A confissão em audiência. Olha só. Basicamente, se você for intimado e não comparecer para depor, pode ser considerado Sujo. culpado pelo que o outro lado está alegando. Coisa complica. A Justiça do Trabalho não está para brincadeira. E para aumentar a adrenalina, ela tem as suas próprias regras de competência, definidas lá no artigo 651 da CLT. Simplificando, o local onde o empregado trabalha determina qual vara ou junta cuidará do caso, mesmo que o contrato tenha sido assinado em outro lugar. Verdade. Imagina a confusão se não fosse assim. Pense aqui. E se a pessoa foi contratada em São Paulo, mas trabalha no Rio de Janeiro, onde ela deve procurar a Justiça do Trabalho? Boa pergunta. Nesses casos, a CLT dá a opção para o empregado. Ele pode escolher entrar com a ação na cidade onde o contrato foi assinado ou onde o trabalho é realizado. Certo. É a lei protegendo o trabalhador e facilitando o acesso à justiça. E ninguém merece ficar viajando para resolver problema, né? Aí ninguém merece viajar quilômetros para resolver um problema trabalhista, né? Não. Com certeza. E falando em facilitar a vida, você se lembra do procedimento sumaríssimo? Sim. Ele é usado em causas com valor menor, até 40 salários mínimos, e é muito mais rápido e simplificado como um expresso da Justiça do Trabalho. Mas tem um detalhe. A administração pública não pode participar desse tipo de processo. Olha só. De acordo com o parágrafo único do artigo 852-A da CLT. Sempre tem. É. Uma. A administração pública sempre tentou, assim. Sua.
regalias, né? É. Mas, e para quem não se encaixa nesse procedimento VIP. Como funciona a ação trabalhista? Aí o bicho pega, né? A cadeira. A reclamação pode ser feita por escrito ou até verbalmente. E precisa conter informações básicas, como a qualificação das partes, o que motivou a disputa e o pedido, que deve ser claro, específico e com o valor definido. Certo. A partir daí, a máquina da Justiça do Trabalho começa a funcionar, com notificações, audiências. A burocracia, né? E por falar em audiência, a CLPOL é bem clara. Tanto o reclamante quanto o reclamado devem comparecer pessoalmente, mesmo que tenham advogados. A exceção fica por conta de ações coletivas ou ações de cumprimento, onde o sindicato pode representar os trabalhadores. Certo. É a Justiça do Trabalho garantindo que todos os lados da história sejam ouvidos. Mas e se o empregador não puder comparecer pessoalmente? Imagine um CEO de uma multinacional tendo que ir a todas as audiências trabalhistas. É complicado. Complicado, né? Nesses casos, ele pode mandar um preposto, Isso. que é um representante que conhece os fatos, e pode falar em nome do empregador. Certo. Mas cuidado. O que o preposto disser em audiência vale como se o próprio empregador estivesse falando. É responsabilidade. É uma responsabilidade, e tanto, entendi. É como se o preposto fosse um muita. Avatar. Avatar do empregador. E o que acontece? Se um dos lados não aparecer na audiência. Boa pergunta. Se o reclamante faltar, a ação é arquivada. Já se o reclamado não comparecer, ele entra em revelia, em outras palavras. É como se ele estivesse concordando com tudo que o reclamante está alegando. Olha só. Mas calma. Existem exceções a essa regra. Bom. Estão lá no artigo 8D44 da CLT. Afinal, imprevistos acontecem, né? Com certeza. Parece que a CLT pensou em tudo mesmo. E como o empregador se defende nesse processo, ele tem direito a se manifestar, certo? A CLT garante ao reclamado 20 minutos para se defender após a leitura da reclamação. A menos que ambas as partes abram mão da leitura. Certo. A defesa pode ser por escrito e hoje em dia pode até ser enviada eletronicamente antes da audiência. Olha só, modernidade. E tem mais? O empregador pode usar uma carta na manga. A reconvenção. É como um contra-ataque, onde ele faz um pedido ao reclamante. Virou jogo? As coisas podem ficar bem interessantes nesse ponto. Uau, é uma verdadeira batalha judicial, com direito a ataque, defesa... Vamos tirar o fôlego. E as provas. Como elas funcionam nesse processo? Boa pergunta. A regra de ouro é: quem alega, prova. É isso aí. Ou seja, o reclamante precisa comprovar os fatos que sustentam o seu direito. E o reclamado precisa comprovar os fatos que impedem, modificam ou extinguem esse direito. É como um jogo de xadrez. Cada movimento precisa ser estratégico e bem gasazado. Exatamente. E se for muito difícil para um dos lados conseguir as provas. Imagina uma situação em que o empregado sofreu assédio moral, mas não tem como provar. Complicado. Nesses casos, o juiz pode inverter o ônus da prova. Olha só. Desde que justifique a sua decisão. Ele precisa, no entanto, dar à parte a oportunidade de produzir a prova, sem criar uma missão impossível. É a Justiça do Trabalho buscando o equilíbrio e garantindo que a verdade prevaleça, mesmo em situações complexas. Que interessante. E que tipos de provas são aceitos na Justiça do Trabalho? É só documento. Ou tem outras opções? Não tem. Documentos são importantes, claro. Mas não são a única opção. Não. Testemunhas, perícias, tudo isso pode ser usado para comprovar os fatos. No procedimento sumaríssimo, por exemplo, todas as provas são apresentadas na própria audiência de instrução e julgamento. Certo. Em outros casos, as partes já chegam na audiência inicial com as suas provas preparadas. Isso. E as testemunhas precisam ser intimadas. Imagina ter que ir atrás de cada pessoa para garantir que ela compareça. Que trabalheira. Em geral. Não. A regra é que elas compareçam à audiência, sem necessidade de intimação. Mas se forem convidadas e não comparecerem, aí sim podem ser intimadas. E conduzidas coercitivamente. Aí o negócio fica sério. Né? Afinal, a Justiça do Trabalho precisa ouvir todos os lados da história para tomar uma decisão justa, né? Com certeza. Faz sentido. E depois de toda essa fase de coleta de provas, o que acontece? O juiz dá o veredito final. Exatamente. O juiz analisa tudo.
e profere a sentença que será cumprida se não houver recursos. Isso. E falando em recursos, acho que essa parte merece um capítulo à parte na nossa jornada. A gente explorou bastante a fase inicial do processo, mas ainda tem muito a desvendar nesse universo da justiça do trabalho. É verdade. De volta ao nosso Deep Dive, explorando os labirintos da justiça do trabalho. Né? É isso aí. No bloco anterior, a gente navegou pelas fases iniciais de uma ação trabalhista. Desde a Constituição até a sentença do juiz, né? Isso. Mas a aventura não termina por aí, né? Não. A sentença pode ser só o começo de uma nova etapa. A fase recursal. É aqui que as partes podem, digamos, questionar a decisão do juiz e tentar reverter a situação. Recorrer, né? Mas, como tudo na justiça do trabalho, os recursos têm as suas próprias regras, né? Cria prazos. É um jogo estratégico com direito a diferentes cartas para jogar. Me explica melhor essa parte dos recursos. Quais são as opções que as partes têm? Parece um pouco complicado. Né? Mas vamos lá. A CLT prevê diferentes tipos de recursos, né? Cada um com a sua função específica. Tem os embargos, o recurso ordinário, o recurso revista ou agravo. É como um menu de opções para quem não concordou com a decisão do juiz. E como saber qual recurso usar em cada situação? Boa pergunta. Essa é o grande desafio, né? Para os advogados, né? Escolher a ferramenta certa, né? Para cada trabalho. O tipo de recurso vai depender da decisão que se quer questionar, do valor da causa. Certo. E até da instância em que o processo está tramitando, né? Mas, para simplificar, a gente pode pensar nos recursos como degraus de uma escada. Interessante essa analogia da escada. Me explica melhor como funciona. Vamos lá. Imagina que a sentença do juiz é o primeiro degrau. Se uma das partes não concordar, ela pode subir para o segundo degrau, certo, que seria o recurso ordinário, geralmente julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se ainda não estiver satisfeita, pode subir mais um degrau, o recurso de revista, que vai para o Tribunal Superior do Trabalho. Certo. A última instância da Justiça do Trabalho. É como se fosse um jogo de paciência. Cada recurso te leva para um nível mais alto, na busca por justiça. Entendi. Mas e os embargos e o agravo, onde eles se encaixam nessa escada? Boa pergunta. Os embargos são como um atalho, né? Para corrigir erros ou omissões na sentença ou acordo, né? Sem precisar subir toda a escada. Certo. Já o agravo. Ele é usado para contestar decisões interlocutórias, aquelas que acontecem durante o processo, antes da sentença final. É como se fosse um desvio no caminho principal, para resolver uma questão específica. Nossa, cada recurso tem a sua função específica. E qual é o prazo para usar cada um deles? Imagina perder a chance de recorrer por causa de um prazo. Prazos. Na Justiça do Trabalho são essenciais, né? A CLT é bem rigorosa nesse ponto. O prazo para a maioria dos recursos é de 8 dias, contados em dias úteis a partir da data de intimação da decisão. É importante ficar atento para não perder o timing e acabar prejudicando o caso. Parece que a fase recursal é um verdadeiro campo minado, cheio de detalhes e prazos apertados. Mas e depois dos recursos, o que acontece? Qual é o último capítulo dessa história? Bom, depois que todos os recursos são julgados, chegamos ao fim da linha, né? A decisão final, chamada de trânsito em julgado, isso significa que não cabe mais recurso. E a decisão se torna definitiva, né? É a hora da verdade. Quando se define quem ganhou e quem perdeu a batalha judicial. E a partir daí começa a fase de cumprimento da sentença, certo? É quando o vencedor finalmente recebe o que lhe é devido. Exatamente. Mas essa fase também tem seus desafios e a gente vai desvendar todos eles no próximo bloco do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para o nosso Deep Dive. No último bloco, a gente escalou a escada dos recursos trabalhistas. Mancando justiça. Em cada degrau. Mas quando a poeira abaixa, né? E a decisão final é tomada. O que acontece? Chegamos à fase de execução. É isso aí. Onde a sentença sai do papel e vira realidade. Pode botar a mão na massa. É isso aí. É hora de transformar a promessa de justiça em algo concreto. Garantir que o vencedor receba o que lhe é devido. Mas essa fase também tem seus desafios, né? Suas peculiaridades. Afinal, não basta ter uma sentença favorável. É preciso fazer valer o que foi decidido. Tem que correr atrás. E como funciona essa fase de execução? A CLT também tem regras específicas para esse momento? Claro que sim. A CLT prevê diversas formas de garantir o cumprimento da sentença, né? Depósito em dinheiro, penhora de bens, seguro garantia judicial. É como se fosse um all.
Menu de opções para o juiz escolher, dependendo da situação, né? Interessante. E qual é a ordem de preferência para essas opções? Imagina ter que penhorar um imóvel logo de cara, sendo que o devedor tem dinheiro e compra. Bom, calma, a CLT não é tão radical assim. A ordem de preferência para penhora segue o Código de Processo Civil, priorizando o dinheiro, né? Primeiro, o juiz tenta o bloqueio de valores em contas bancárias. Se não encontrar nada, parte para penhora de bens móveis. Carro, joias, obras de arte. E só em último caso, se não houver outra opção, é que a penhora recai sobre imóveis. Ufa! Ainda bem que existe essa ordem de preferência, né? Imagina a dor de cabeça de ter que penhorar um imóvel por causa de uma dívida pequena. Eita! A CLT busca sempre o equilíbrio, né? A justiça para ambas as partes e para garantir que o devedor tenha tempo e oportunidade de quitar a dívida, né? A lei prevê um prazo de 45 dias após a estação do executado, antes que doença medidas mais drásticas sejam tomadas, como a inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito, né, ou o protesto da dívida. Isso. Que bom que a CLT dá essa chance para o devedor se organizar, né? Mas se simplesmente ignora a decisão judicial e não pagar a dívida... Aí o bicho pega. Brincadeira. Nesse caso, o juiz pode determinar a penhora de bens, né? Bloqueio de contas bancárias. E até a busca e a apreensão de bens. É a Justiça do Trabalho mostrando que não está para brincadeira. E que a decisão judicial precisa ser cumprida, né, sob pena de consequências sérias. Parece que a fase de execução tem seus momentos de suspense numa verdadeira caçada ao tesouro para garantir o pagamento da dívida. Com certeza. A fase de execução exige criatividade, né? Estratégia, persistência, tanto do juiz quanto dos advogados. E para quem está do lado do credor, né? É importante ter paciência e confiança no sistema, pois a justiça, apesar de seus pecados cristianos, costuma prevalecer no final. É isso aí. E com essa dose de esperança e confiança no sistema, a gente chega ao fim de mais um Deep Dive. Desvendamos os mistérios da Justiça do Trabalho, da Constituição, até a fase de execução, né? Passando por recursos, prazos e muita informação importante. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada com a gente. É isso aí. Lembre-se, o conhecimento é a melhor ferramenta para defender seus direitos. Se tiverem alguma dúvida, procurem um profissional especializado para navegar nesse universo complexo, né? Do direito do trabalho. Com certeza. É isso aí, pessoal. Até a próxima imersão no mundo do conhecimento, aqui no Deep Dive.